Fala pessoal, esse vídeo eu quero pedir a você a sua preciosíssima atenção, porque domingo agora, dia 2 de outubro de 2022, nós vamos ir às urnas, cumprindo a nossa cidadania, nosso dever cívico, patriótico e também uma mentalidade de igreja, de filhos de Deus, que temem ao Senhor e que não negociam os princípios judaico-cristão que vêm do berço da civilização humana e de suma importância. Uma coisa que eu analisei nesses 45 dias de eleições ou a disputa das eleições, nesses 45 dias oficiais contados, e culmina agora no dia 1º de outubro, cumpre-se 45 dias de eleições, de veiculação na mídia, enfim, propaganda, legenda. O que a mídia ou a imprensa militante, em sua grande maioria, porque é militante, os órgãos de comunicação e todo o conglomerado político se esquivaram e não quiseram trazer a pauta de costumes para os debates. De um lado, Lula esquivou-se e os puxadinhos. Eu vou falar de Ciro Gomes, eu vou falar de Tebet, eu vou falar de muitos aqui. Mas de um lado, está em voga, voltou, e nós não vamos baixar a cabeça enquanto sociedade, enquanto segmento cristão que somos. Quiseram jogar para debaixo de tapete a pauta de costumes. E o que está em jogo nestas eleições de domingo agora também é, como plataforma principal, a pauta de costumes. Ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas, casamento homoafetivo e todas as questões signatárias do movimento progressista, libertino, que visa, numa pseudodemocracia, anular o poder que há na família enquanto Estado, enquanto sociedade. Eu fico pasmado vendo líderes como Ricardo Gondim, que para mim, são decaídos da graça. Ricardo Gondim, Caio Fábio. Que disparate, Caio Fábio ele se tornou cabo eleitoral. Dava até para a Melancia, quando ele era cabo eleitoral da Melancia. Você sabe quem é a Melancia, né? A Marina Silva. Verde por fora, vermelho por dentro. Ele fez campanha para ela nas 2 últimas eleições que ela disputou para presidente, né? Aquele imbróglio falacioso dela, né? Visão programática, plebiscito daqui, plebiscito dali. O Caio Fábio, ele apoiou. Hoje, de forma descarada, esse cara faz campanha para Lula, esquecendo que em 99, o dossiê Caimã, que ele foi o causador de toda a ruptura da casa dele que caiu, porque ele disse e procurou o Lula, na época que Fernando Henrique Cardoso era o presidente, o PSDB tinha hegemonia política e econômica no Brasil e maioria no Congresso. Era um dossiê que falava de desvio de verbas de campanhas do PSDB. O então, e hoje falecido, e foi ministro das Comunicações, o Sérgio Guerra não, mas era Sérgio, enfim, e dinheiro de campanha que estava nas Ilhas Caimãs, cerca de 300 milhões de dólares, e em paraísos fiscais, e Caio Fábio recebeu isso e trouxe para Lula. Quando eu olho para o Caio Fábio, eu vejo finalzinho da década de 80, eu adolescente ainda, quando ele vinha para o programa Fome Zero, liderado pelo então sociólogo Betinho de Souza, Rubens, os programas que se tinha à época, né? O Rubens Paiva, não, qual era o nome do cara? Enfim.
Mas era o Herbert de Souza, o Betinho e esse Rubens. E as ONGs, éramos ainda neófitos na questão ideológica, partidária e filosófica. Então, era uma visão nacionalista, uma visão social e também a implantação famigerada da missão integral, que no protestantismo é um viés socialista, não temos dúvida hoje quando os nossos olhos se abriram. Como a teologia da libertação, que é o puxadinho do socialismo marxista na Igreja Católica. Então Caio Fábio ele vem nesse advento, porém um cara que arrebatou a minha geração e tantas outras. E chega num declínio ético e moral de apoiar um candidato preso, condenado em terceira, até na terceira instância, que por uma manobra do seu pupilo Edson Fachin, ministro do Superior Tribunal Federal, faz ali um amarrado e torna todas as penas anuladas por uma questão de jurisdição. Porque o foro ou de competência não deveria ser Curitiba e sim Brasília. Uma balbúrdia, uma bagunça. Nunca se viu ministros, ativismo de todos os lados, militância na mídia como nos últimos 4 anos. Porque um homem assustou, intimidou o establishment, assustou o sistema. E eles tentam colocar as pechas como misógino, fascista, genocida, porque é a prática da esquerda no mundo. É a prática. Até a mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, que é um sofisma. E o Lula com a cara mais descarada, dizendo que foi inocentado pela ONU. Quando o que ele disse ser inocentado, um tribunal, um júri à parte, que não tem voto, não tem ingerência no Brasil e não serve para poder jurídico de nada. É puxadinhos de esquerda no mundo, estão aparelhados no mundo, na própria ONU e por aí vai. E o Lula nunca foi absolvido, só mudou o foro, a competência, é condenado. E pasmem, vi Xuxa Meneghel hoje no Instagram dela fazendo símbolos, né? Aqui. Que vontade de ir lá e fazer assim, ó. É o símbolo do 22. Mas não vem o caso. É algo terrível. Nunca vimos na história pessoas que se diziam de ética, pessoas probas, anularem suas convicções por causa de um homem, porque eles não gostam. Eles falam de democracia, assinaram a carta lá na USP, na USP ou na PUC em São Paulo, a cartinha da democracia, e apoiam Cuba, Venezuela, Nicarágua. É um bando de hipocrisia. Ricardo Gondim, pastor da Igreja Betesda, declara apoio a Lula. Paulo Marcelo. Conheci Paulo Marcelo na estrada, porque sou pastor evangelista. Saindo de casa de recuperação, de drogas, algo terrível, casamento desfacelado, vida sendo ressocializada, restaurada. Tentou carreira política porque viu seus amigos como Marco Feliciano, Abílio Santana, e quis vir pelo viés da direita, não tendo êxito, quando disputou o último pleito de vereador em São Paulo, numa estratégia tornou-se apoiador de Lula do puxadinho da esquerda. Olhou uma visão política, mas anulando princípios inegociáveis da verdade. Então, o que está acontecendo na nossa nação, eu sempre digo, estamos orando, jejuando pela nação, para que o diabo não tome esta nação. Mas o poder do voto e de escolha é meu e seu. E isso é fazer batalha espiritual. Não fique em casa. Você que está vendo esse vídeo, fale com o maior número de pessoas que você puder. Convença pessoas sobre princípios que não é para mim, mas é para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Saiba de uma coisa, o mundo jaz no maligno e a nossa esperança não está em homens. Não é Bolsonaro, embora tenha o sobrenome Messias,
que é o redentor da nossa nação. Mas entenda, nunca na história da República Federativa do Brasil se deu tanto valor a homens de Deus como nesse governo. Nunca a igreja foi tão reverenciada e o altar tão reverenciado, e pastores foram tão honrados, sacerdotes de um modo geral, do mundo cristão, e aqui eu incluo a Igreja Católica, como neste governo. Nunca, em todos os níveis, desde a governança do PSDB até aqui, as estatais deram tão lucros, ou muitos lucros, como agora. Os dividendos das estatais estratosféricos. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. Até os Correios, que sempre deu prejuízo. Sempre foi um cartel de saquear os fundos de pensões do Correio e tantas outras mazelas. Até os Correios deram lucro nesses anos. Eu quero chamar você a essa realidade. Você que é meu irmão de fé. Por favor. Eu ouvi da boca de uma mulher. Na época do Lula eu comia carne. O mundo era outro. A economia pujante que FHC fez o dever de casa e botou o Brasil nos trilhos, o Lula surfou na onda. O primeiro ano, ok. O segundo ano se tornou populista demasiado e isso criou um déficit de contas públicas e o arrombo está até hoje. Dilma escalonou o déficit fiscal, ou seja, aquilo que se arrecada, aquilo que se gasta, aumentou o que se gasta sem ter a receita necessária para bancar o que se gastava. Então teve que criar PECs, né, emendas, e aí veio a pedalada fiscal, porque quis pegar dinheiro, como fez, de bancos públicos para financiar projetos sociais. Isso na canetada. E eles falam de golpe porque tudo que é contra eles é em verdade, é golpe. Se você pensa um pouquinho como eu, e eu creio nisso, se você pesquisar, em nenhum momento você vota em Lula e nenhum candidato da esquerda. Eles amam ditadores, financiam ditaduras. Eles falam que o Bolsonaro pegou a bandeira verde e amarela e roubou? Não. Palavras de Aldo Rebelo, socialista de carteirinha, numa entrevista na Jovem Pan com a militante jornalista Amanda Klein, que a esquerda deveria fazer uma meia-culpa e ter uma autoanálise, porque nunca deram bola por verde e amarelo e pela bandeira. E agora ficam culpando quem é verde e amarelo é bolsonarista. Negativo. Negativo. Veja lá a entrevista de Aldo Rebelo. Socialista de carteirinha. Então, entenda isso. Eles falam de fake news na era Bolsonaro, falam de gabinete do ódio. Deixa eu te falar uma coisa. Os maiores grupos publicitários de marketing político foi gerido na época do PT. Se tem um partido em termos de marketing agressivo e político que manchou reputação de pessoas, se tem um, e eu tenho, e é só você googlar e ver o que eles já fizeram, esse partido é o PT. É Lula e seus asseclas. Se tem algo que a gente pode dizer é do mal, o PT. Manchar reputação são expert. Semana passada, aquele youtuber lá de Goiânia que está vindo a deputado federal, me fugiu o nome dele, lançou um vídeo periciado e deferido que é a voz do Lula, quando num telefonema o Palocci em cadeia nacional, no Jornal Nacional, que foi ministro da Fazenda, o médico lá de Ribeirão Preto, o Palocci, homem forte do governo Lula e Dilma, estava denunciando a propina, os 300 milhões da Odebrecht, dado a Lula, a espécie de aposentadoria vitalícia, pezinho de meia, e tantos arroubos que Palocci foi falando na sua delação premiada. Olha que perspicácia das trevas.
Eu vejo Deus nisso aqui. Sabe quem auditou e sancionou a lei de delação premiada? Foi no governo da Dilma. E ela provou do que ela mesma estabeleceu. Ok, vem comigo nesse entendimento. E no áudio, e não quero criar juízo de valor, mas é para você pensar. Dá um Google e veja o áudio. O que Lula propõe ou propôs e ninguém teve coragem de fazer com o Palocci quando estava preso. Então veja que um cristão em sã consciência, e não apenas o que crê, eu estou falando para alguém que é ateu, ok. Você crê que você não crê, ok. Mas pessoas de bem, que têm um cerne moral, de senso comum, não vota, não vota, não vota. Ok? Sem paixões, mas debaixo de entendimento. Próximo domingo, leve a sua família, incentive alguém. 2018, o Bolsonaro perdia para todos, primeiro e segundo turno. E foi uma explosão na abertura. Eu lembro de William Bonner dando a notícia naquele domingo que Bolsonaro tinha sido eleito com 57 milhões de votos. Então, não se surpreenda se isto acontecer. E eu creio em nome de Jesus. Eu poderia passar aqui um tempo falando de erros e acertos, mas a chefe do Tesouro americano disse que o Brasil fez o dever de casa primeiro do que os Estados Unidos e a Europa, no tocante à inflação que todo mundo está passando. A inflação produzida por pandemia e guerra. Temos um timaço na economia do Brasil. Um agronegócio que alimenta 1/3 da população mundial. Nossas commodities. O que são commodities? São frutos da terra. A grosso modo estou te dizendo isso. A terra produz aqui. Do agro, do metal, nossa terra tem commodities. Ou seja, produz, vende, planta, cuida, extrai o minério, colhe a sua colheita, vende. Nós temos para suprir nossa demanda e ainda exportar. O que está em jogo é a nossa liberdade, e quando você vê a imprensa maciça, os grupos oligopólios, né, os clãs, as castas que não querem perder dinheiro público, o erário público, como as organizações de imprensa, que mamaram na teta por muitos anos, estão asfixiados. Quando você vê o poder judiciário tendo que botar a cara, porque sempre foi velado nos jantares sofisticados, nas lagostas e dos vinhos, das champanhes, agora estão tendo que botar a cara, porque esse governo que aí está, que será reeleito, asfixiou o sistema. Como disse Roberto Jefferson, tem o cofre cheio do dinheiro, porta fechada, e Bolsonaro tem a chave e não deixa roubar. Eu não sou fiador de homens, eu sou fiador de projetos. E tudo que envolve o poder da família, dos bons princípios, deve ter a nossa chancela, o nosso voto. Então, no próximo domingo, dia 2, é um apelo que eu faço enquanto um influenciador para os meus inscritos, sendo uma voz, ainda que um pingo d'água em um oceano, mas eu não posso dormir sendo omisso, sendo passivo, um covarde ou algo parecido. Próximo domingo, não fique em casa, não anule seu voto, não dê seu voto para aqueles que querem destruir, aqueles que defendem, como Lula defendeu, pegando um gancho do problema da pandemia. Ele disse que foi a prova que as famílias dependem do Estado. Isso é uma visão marxista, isso é uma visão socialista, que o Estado vai definir o modo que você vive, que o Estado diz para você que vai atender sua dor, sua necessidade, tirando de mim, de você, potencial e meritocracia. Nós cremos numa economia liberal, cremos no livre mercado, cremos na meritocracia, cremos que todo mundo tem potencial acima de qualquer cotas, cremos nisto.
E isso se deu pela reforma protestante. E nós não podemos deixar esses valores ruindo por escolhas ambíguas. Porque na época dele tinha isso. O mundo mudou. A economia mudou. A visão de mundo mudou. A informação, a tecnologia da informação está aí. Como é que era em 2003 a tecnologia e como é hoje? Tudo mudou. Forma de fazer negócio mudou. O que se tinha de indústria no Brasil no início do ano 2000 foi reduzido a 11%. O manufaturado, industrializado todo do mundo, aproximadamente 80%, está na China. Como é que a gente vai disputar mercado com a China? Se ela fabrica a mão de obra barata e coloca aqui no meu concorrente, na minha casa, mais barato daquele que produz aqui, por causa da taxação de tributo. Então, nós estamos. O seu voto vai avalizar e abalizar para que no futuro a gente possa ter o quê? Redução de impostos, taxação e sermos uma nação soberana, ávida, pujante, próspera, aonde todos terão a oportunidade de crescer. Acima de tudo, no campo espiritual, aqui é mais embaixo o negócio. Quem não é contra nós, aquele que é por nós, aquele que não é por nós é contra nós. Estou vendo crentes, ainda que numa minoria, pastores, ainda que numa minoria, defendendo ladrão, réu confesso. Não, pastor, ele não foi réu confesso. Os autos definem que ele foi réu confesso. Um cara que deve só à Receita Federal 18 milhões de reais. E tantas outras desgraças que eles fizeram. Aparelharam o Estado brasileiro. Tudo. Um cristão de verdade não se posiciona. Palavras minhas. E põe no campo da minha opinião. Quem vota em todos esse contexto que eu me referi, que é contra o princípio da vida, da família, quem vota está dizendo: Satanás, eu acredito que tu podes governar uma parte da sociedade, minha família, tudo que tenho. Você pode também ter uma hegemonia. Deus não dará a glória dele a ninguém. Ou você crê e se posiciona, ou você será, ou Satanás com seu império vai passar com um rolo compressor sobre a sua vida. Repreenda essa palavra, torno sem efeito, mas convoco você a ser um militante da boa causa. Diferente do que eles pregam, o ódio do bem. Quem é contra eles, quem entra na esfera do contraditório, eles apoiam bater, xingar, difamar em nome do ódio do bem. Eu quero convocar você ao ódio, ou melhor, ao bem contra o ódio. Quem começou o nós contra eles foi o PT. Lula, na sua sabatina no Jornal Nacional, indagado pelo Bonner sobre vocês começaram, candidato, com nós e eles foram vocês. Bonner, é como torcida do Flamengo e do Corinthians, é saudável. Foi eles que falaram de cor, gênero, eles começaram. Dividir classe social, colocar cotas. Então, isso não é um problema nosso. O nosso problema é o futuro da nossa nação. Eles vivem assim, o golpe, ditadura, e o nosso governo está jogando nas 4 linhas. Veja, pese, saia da bolha, seja direita, esquerda, centro ou nenhuma bolha, saia da bolha e olhe, dá um Google. Políticas públicas, faça comparações. Escândalo do MEC, foi comprovado o quê? Vacina, a Covaxin, foi o quê? Só espetáculo. Pode ver, eu caço isso todo dia. 51 imóveis, veja o processo de quem é, como foi, há 30 anos. Só um ex-cunhado de Bolsonaro, que mora no Vale do Ribeira, que é o empresário, só ele
Mais de 30 imóveis que ele comprou e vendeu. Casado com uma das irmãs de Bolsonaro, se separou, botaram tudo junto. Não aliviaram nem a saudosa mãe do presidente, botaram tudo junto. São maldosos. Obra do mal. Pelo poder, matam. Pelo poder, fazem qualquer negócio. Pese isso. O Alckmin, o Renan Calheiros, Omar Aziz, Marina Silva, Henrique Meirelles, todos estão com Lula. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Anitta, Pablo Vittar, Ivete, Xuxa Meneghel, estão com eles. Caetano Veloso, que mora num triplex em Ipanema, que viveu sempre das custas de Rouanet e incentivos fiscais. Gilberto Gil e Cia, quando foi ministro da Cultura no governo Lula, eu lembro de uma briga que teve entre ele e Caetano, porque Caetano se achou jogado de lado em projetos sociais que Gil não deu para ele. Eu lembro disso. 2004. Se merecem. Se merecem. Se merecem. Que Deus guarde a nossa nação. Que Deus guarde a sua vida. E você que está cocheando, antene-se. Porque um clique, uma atitude pode definir o rumo dos nossos filhos. Que Deus abençoe sua vida.